Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade mapa de fenômenos de transporte, né? Essa matéria está tirando o sono do pessoal. Aqui também está me tirando o sono a minha vizinha, que já está escutando música aqui no mais alto do mundo, fora de madrugada. Então, caso você escute um ruído aí que não dá nem para chamar de música, é isso, tá? Já tô te contando. Se escutar berro, grito, choro de criança, daí é a professora Milena mesmo, com as crianças aqui que estão quebrando a casa, criançada. Então vamos dar uma olhadinha, né? Aqui o enunciado dá uma explicada sem vergonha aqui no ciclo aqui, né? O nosso ciclo, o que ele tem? Compressor, vapor de alta pressão saindo do compressor, entrando num condensador, saindo aqui, caindo numa válvula, sobe, né? Já o líquido resfriado, né? Até aqui ele deixa claro, né? O fluxo de calor, né? E o que está amarelinho, vapor, né? Líquido alta temperatura. O que está azulzinho, baixa temperatura. Até tem uma diferença de intensidade aqui nas cores. Interessante o desenho, né? Um evaporador, vapor de baixa, cai de novo no compressor, né? Então, em geral, a gente é acostumado, vamos dizer assim, turbina, né? Turbina, bomba, enfim. O compressor é um pouquinho diferente, mas vamos dizer assim que o princípio dele é semelhante, tá? Ele alterará a pressão do meio, né? Portanto, com muitas coisinhas ali acontecendo, né? Seja calor, seja trabalho, energia interna, enfim. Mas até nesse mérito aqui do balanço global de energias, imagino que o mapa não vai tão a fundo, mas é para seu conhecimento. Então, o que é interessante a gente avaliar aqui, né? A válvula, a mesma coisa, né? A válvula não tem lá muitos recursos, muitas coisas, mas ela altera o comportamento do fluido. Então, nós temos, né, as principais considerações nossas aqui que a gente tem que prestar atenção para a resolução desse mapa. O escoamento do fluido, ou seja, o vapor, né, vapor e líquido após a condensação, né, as perdas de carga relacionadas a ele, a rugosidade da tubulação, né, o tipo da tubulação e as consequências que gerarão aí, baseado aí na mecânica de fluidos, né, que a gente já debateu bastante, tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, sobretudo, né, bastante conceito ali de mecânica dos fluidos, né. E também teremos dois trocadores de calor, né, seja o evaporador, seja o condensador. Lá no livro de vocês tem um módulo, né, um capítulo do livro lá que comenta sobre trocadores de calor. Nós vamos entender aí, dar uma detalhada melhor no comportamento, né? Seja o condensador, seja o evaporador, né? Lembrando lá da questãozinha básica aí, né? Acho que até no ensino médio já aprende, enfim, o ciclo, né? De, de transformações, né? Dos estados da matéria, enfim, da água, sobretudo, que é utilizado, né? Você deve lembrar, né? Então, é meio óbvio, mas vamos refrescar a memória, né? Então, nós estamos saindo com um vapor de alta pressão, tá? Quando ele chega no condensador, o que é o condensador? Né? Condensação é o estado gasoso passando para o estado líquido, né? Então, ela vai ter o vapor vai condensar, ou seja, ele vai se tornar líquido, né? Igual quando você está cozinhando alguma coisa, por exemplo, sei lá, você está fazendo arroz, tá aquela água lá no arroz, não pode mexer, mas você tem que tampar e deixar um frestinho da tampa de ladinho, né, aberto, para que saia aquele vapor. Quando você tira a tampa da panela, né, você percebe que a tampa da panela está cheia de gotículas. Essas gotículas são o condensado, né, ou seja, o vapor subiu, boa parte saiu pela abertura que você deixou e o que encostou na tampa condensou. Né, ele caiu a temperatura, mudou ali as características dele, né? Pressão, temperatura, etc, etc. Ele mudou de estado físico nessa matéria, ou seja, a água, tá? E o evaporador, o princípio é o mesmo, né? Então eu volto com o líquido desse ciclo, passando pelo dispositivo de expansão aqui, certamente é uma válvula, né?
essa válvula expande e esse líquido a baixa pressão ele vai ser evaporado, né? Então a evaporação é o processo inverso da condensação, né? O líquido se torna gasoso e fica esse ciclo, né? Esse é um ciclo termodinâmico, tá? Muito bem. Que mais, né? Daí ele comenta aqui algumas coisinhas, né? Mais ou menos isso que eu comento. Aqui outra observação importante, né? A tubulação é de cobre, tá? E deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui. Não, no mais é isso mesmo que eu acabei de comentar. Para um sistema de refrigeração hipotético, faça o que se pede a seguir, né? Então, assim, não necessariamente o nosso mapa será o que exatamente esse ciclo aqui, não, né? São outros, porque aqui não tem nenhum dado, etc, né? Então aqui é só para você ter uma noção do ciclo e do que está acontecendo. É agora em si que ele vai nos dar alguns dados aqui, fictícios, né? Não são reais, ele já menciona. Então por isso às vezes até o valor vai dar um pouco meio fora a casinha, né? Se você, sei lá, trabalha com isso, conhece um ciclo desse aí de cor salteado, você perceberá que terá uma diferencinha, tá? Na questão de valores. Então, vamos dar uma olhada na letra A agora. Então, questão A. Determine qual deve ser o diâmetro da tubulação de cobre. Né? Então, ó, diâmetro, né? Nós vamos calcular, né? Qual o diâmetro da tubulação de cobre. Ele já me dá aqui a rugosidade do cobre, né? Você lembra que esse epsilonzinho aqui minúsculo é a rugosidade, né? Sabendo que o fluido tem o ρ, né? O que é o ρ? Lembre aí, não vou responder. Isso daí é básico, né? 0,0015 grama por ml. E o Mi, o que é o Mi mesmo? Viscosidade, né? 0,012 centipoise. Enfim, sabemos Deus como é que é a pronúncia, né? Detalhe aqui também, né? Tem duas viscosidades. Tem essa viscosidade aqui, que é o Mi, e tem outra viscosidade, que é aquele Vzinho, né? Que é uma letra grega também, que esqueci o nome agora. Qual que é qual? É a dinâmica ou é a cinemática? Esse aqui é outro detalhe também, que nós já comentamos aqui, já vamos refrescar a memória. Escoa uma vazão de 2 kg por segundo. Então a nossa vazão aqui é mássica, né? Ou seja, vazão mássica, né? É uma massa por um tempo, né? Em geral, trabalhamos com vazões volumétricas. Será que nós vamos precisar fazer alguma conversão aqui nessa vazão? E agora? E a velocidade do fluido na rede de tubulação deve ser mantida a 25 metros por segundo. Então a velocidade já está na unidade correta. E informe o diâmetro em in. In é polegada, né? Quanto que vale uma polegada? Polegada é 2,54 centímetros, né? É o tamanho de um dedão aí de um sujeito pequenininho, né? Ou seja, 25,4 milímetros, né? A polegada. 0,08 pés. Olha aí. E demonstra os passos realizados para obter a resposta de forma a justificá-la. Tá, então aqui, caríssimo aluno, é mais lógica mesmo, tá? É conhecimento de conversões de unidades, conhecimento da equação da continuidade, conhecimento do, vamos dizer assim, o professor está testando de vocês realmente os conceitos. Se vocês pegaram aí na curva aí no ar o conceito, né? Entendendo o comportamento da coisa, o conceito, você resolve isso daqui. Não precisa esquentar muita cabeça não, correndo atrás de milhares de fórmulas. Não, isso aqui é lógica, tá? Tinha um professor meu que ele sempre falava isso. Falava, aprenda o conceito, entenda o que está acontecendo, não precisa decorar. Ah, esqueci tal forma, esqueci isso. Daí isso você recorre ao livro, recorre, sei lá, hoje ao Google, enfim. Mas entendendo o comportamento, avaliando a situação, chegou num resultado e analisou esse resultado, ou seja, é possível esse resultado? Faz sentido? Né? Porque às vezes eu percebo que o aluno faz um cálculo, chega num resultado lá e acabou, ele não analisa, mas o que eu calculei? O que esse resultado está me mostrando? O que ele está me
me contando em si sobre o processo, sobre o comportamento. Isso faz sentido? É possível ou não? Né? Tem que ter esse senso de realidade na coisa, não meramente fazendo no papel. Claro, aqui eu já mencionei que alguns valores estão meio um pouquinho fora da casinha em relação à realidade de processo, porque o professor elaborou aqui, provavelmente vocês, e jogou uns valores meio de qualquer jeito. Mas, mesmo assim, né, todo e qualquer exercício tem que ser feito uma análise. Né? Faz sentido isso? Como que tirando a prova real das coisas aí. Sempre, tá? Porque engenharia é muito séria, aluno. Então, por isso, presta atenção, se compenetre nos seus estudos, porque amanhã ou depois você vai precisar fazer um cálculo desse, né? E isso aqui envolve a vida das pessoas, né? E não de uma pessoa só, de várias, tá bom? Então, vamos lá às considerações aqui para começarmos a resolver o exercício. O primeiro pulo do gato aqui, caríssimo aluno, né? Vamos pensar lá nas leis de conservação de massa, né? Balanço de massa, vou colocar um BM aqui, ou seja, o que entra é igual ao que sai, né? Se tratando de fluidos, que é o nosso caso aqui, né, é o somatório do meu ρ, que é a densidade, né, vezes o V vezes o A, que é igual ao somatório, né, do ρ vezes o V vezes o A. Ou seja, o que entra é igual ao que sai, né? Aqui entra e aqui sai, né? Princípio de conservação. A velocidade vezes a área, o que é? É a minha vazão, né? Ó, minha vazão é V vezes A. Que essa fera aqui é a minha equação da continuidade, ou seja, se eu estou entrando com uma quantidade de volume dentro de uma determinada área, a mesma quantidade de volume está saindo dentro de uma determinada área. Seja, né, a mesma área, seja a área com redução, seja uma que era menor e aumentou, enfim, a equação da continuidade se mantém a mesma. Né? O que vai alterar? Altera a pressão, altera a velocidade, altera a própria área, mas a vazão em si, a quantia, né, vamos dizer assim, a quantidade, o peso de matéria se mantém, tá? se preserva. Então, como eu tenho aqui, o enunciado me dá a vazão mássica, né, me dá a velocidade, eu descubro a área, ou seja, mas eu sei qual que é a área, né, porque eu sei que é uma tubulação. Então, a área será de acordo com um cilindro. Mas e agora, professor? Eu analiso a área do círculo, que é πd ao quadrado sobre 4. Eu analiso a área lateral do meu cilindro. E agora? O que você acha? Pense um pouquinho. Ó, vamos abrir um círculo aqui para você ver, ó. Né? Então, ó, um círculo, um cilindro. Então, aqui estava o meu cilindrinho, né? Eu pensar na área dele, ó. Então, eu tenho aqui uma tampa. Eu tenho aqui ele aberto, né? E eu tenho aqui outra tampa. Nossa, olha aí. Uma tampinha de cima, uma tampinha embaixo, né? Que é essa aqui. E aqui, como que eu fiz um corte aqui e abri, né? Quando você tira o rótulo aí da coca aí, estiquei, né? Abri o meu cilindro. O que nós temos aqui, né? Nós temos 2πr, né? E aqui nós temos um h, uma altura, né? Ó. E aqui nós temos o r, né? O nosso raio. Dependendo aí por exemplo, na atividade 3, né, que a gente fez, que calculava tudo por comprimento de tubo. E o que a gente analisava? A gente considerava o L, né, na história. Mas a princípio é isso.
tá? Então, por que que é interessante a gente saber o conceito? Porque a gente não passa puro. Mesmo que a enunciado não me deu determinada coisa, eu subentendo, né? Eu tenho pressupostos suficientes para chegar nas conclusões corretas.